pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, então, para o nosso bate-papo mensal, o Saúde no Parque. Em especial, agora nesse mês de março, né, que é o mês marcado por uma data muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher. E dentro da personalidade e da visão de mundo de cada uma, é um dia de celebração e de reafirmação da luta por igualdade e por respeito, né? E o que ninguém discute é que o universo feminino ele é tão amplo e tão plural que sempre tem um tema que a gente quer saber mais. Como é o caso da saúde mental e da nutrição, que são os temas do nosso bate-papo de hoje. Duas especialidades que, na verdade, elas se complementam, né, gurias? Em muitos casos, elas oferecem um cuidado integral para as mulheres. Lembrando que o Saúde no Parque acontece uma vez por mês aqui na Praça de Alimentação do Parque Shopping Canoas e é uma parceria com o Grupo São Pietro, que todos os meses, então, nos traz um assunto muito bacana para a gente debater aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada ao Parque Shopping e ao Grupo São Pietro por essa oportunidade da gente debater esses temas tão importantes e trazer informação para as pessoas e trazer essa oportunidade de interação com as pessoas e, principalmente nesse mês da mulher, trazer assuntos que são de tanta relevância para o universo feminino. Então, por isso, em sintonia, né, com esse mês da mulher, nós trazemos hoje ao palco do Saúde no Parque a Cristiane Rodrigues, que é nutricionista formada pela Universidade Unilassalle, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pós-graduada em Nutrição Clínica Materno-Infantil, pós-graduanda em Clínica Aplicada a Patologias e Envelhecimento com base na prática ortomolecular. Especialista também em modulação intestinal. Muito prazer e seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, boa noite a todos e obrigada pela presença. E trazemos também, então, a Márcia Regina Paludo, que é psicóloga, neuropsicóloga formada pela URGS, especialista em terapia de casal e família, especialista em neurofeedback pela Escola Italis. Isso coordena grupos de arte-terapia com mandalas, fundamentado na Escola Jungiana? Jungiana. Aprendendo, né? Muito prazer e muito obrigada pela presença, Márcia. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Agradeço ao São Pietro, ao Parque Shopping, essa oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir, né? A gente fazer um papo bem legal que possa contribuir com as pessoas. Ai, vai ser muito legal. Vocês vão ver. Então, a gente vai iniciar o nosso papo com o assunto do momento. O etarismo, uma forma de preconceito em relação à idade da pessoa. Esse fenômeno ele acontece principalmente com mulheres. A gente vinha até conversando hoje de manhã mais cedo, agora quando a gente chegou aqui no nosso espaço, e a gente vinha conversando um pouquinho sobre isso. E um caso que ganhou bastante repercussão nesses últimos dias foi daquelas universitárias de Bauru que humilharam uma colega de 44 anos simplesmente pela idade, né? Então, vocês devem ter ouvido falar desse caso, né? E vocês, meninas, como profissionais da saúde e mulheres, a sociedade ela nos exige uma certa juventude eterna, né? A gente falava sobre isso, que ela não é executável, não é factível. Mas existem algumas formas de se preparar para o envelhecimento? Voltando um pouquinho, né, no etarismo, que hoje em dia tem vários termos para descrever isso, né? Etarismo, idadismo, velhofobia. São muitas formas que hoje, na nossa sociedade, se usa e que é uma forma de julgar. É uma forma de preconceito, mas que a gente pensa que é dos mais jovens com os mais velhos. E muitas vezes não é só assim, né? Também existe dos mais velhos com eles mesmos. Sim, que a gente comentava, né?
essa roupa não é mais adequada para mim, né? Ou esse saia curta não fica mais bem para a minha idade. Então, assim, a gente faz e nem dá esse nome, não reconhece esse nome. Mas eu convido a pensar assim, que julgamos muito e que não agrega muito julgar, né? Acho que a melhor parte da vida é a gente poder desfrutar da caminhada, né? Essa coisa da idade, que coisa boa, quem chega à velhice e tem história para contar, viveu uma vida. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso depende de como a gente olhar. Tudo é uma questão de percepção, de como a gente olha para as coisas, para o mundo. A gente escolhe olhar de um jeito ou de outro. Sim. Hoje, nós temos uma população de 15% de pessoas no Brasil que são idosos. A gente tem uma previsão de que até 2030 a gente vai ser o 5º país com mais idosos no mundo. Então, de alguma forma, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Sim. E que coisa boa poder envelhecer. Que não tenhamos nenhum acidente de percurso e que a gente chegue à velhice, né? Coisa boa isso. Então, vamos ter que... E a gente pode se preparar, então, para isso, né, Podemos Cris? nos preparar e vamos ter que superar isso. Exato. Oi. Eu acho que ainda dentro desse assunto, a gente tem que pensar, num primeiro momento também, não só do preconceito do outro em relação a nós, mas de nos desconstruirmos também, né? Porque nós também fomos criados e replicamos alguns comportamentos, né? Quem nunca elogiou uma amiga ou alguém que estava conhecendo na hora, mas tu nem parece a idade que tem, né? É uma coisa muito comum e a gente, num simples comentário, tá sendo cruel, né? Como está se vendo hoje em dia, né? Porque o etarismo ele pode surgir a partir de um preconceito em relação a uma atividade de trabalho, ele pode surgir por conta de um cabelo branco que não foi pintado e ser questionado se aquilo ali é uma situação de relaxamento daquela pessoa, né? Descuido com a própria higiene pessoal, enfim. Então, eu acredito que a gente deva se olhar um pouco, né? Se autoanalisar. Eu acredito que uma situação semelhante que eu posso citar em relação ao que aconteceu na universidade em São Paulo é em relação a mim, que fiz uma transição de carreira, né? Aos 42 anos entrei para a faculdade de nutrição, tendo colegas de 16 anos, por exemplo, né? Uma menina bem novinha, minha colega, de 16 anos. Mas eu não sofri isso em relação aos outros. Mas eu tinha isso dentro de mim e eu me subestimava em relação aos outros. Eu tinha esse preconceito de estar velha naquele ambiente. Então, eu acho que isso também parte de nós olharmos um pouquinho para dentro e tentarmos, né, evoluir com todo esse movimento que está ocorrendo, né, no mundo a respeito disso. Sim, que é algo que a gente nós somos criadas dessa forma, né? Então é uma desconstrução, que também é uma palavra que está na moda agora, né? Mas da gente internalizar isso também, né? Até essa própria transição que eu fiz por trabalhar anos na área comercial, banco e, por fim, na área de veículos, foi uma das coisas que me fez pensar de como seria no futuro, porque na área comercial, o que se vislumbra? Uma mulher bonita, elegante, sensual, jovem, para estar atendendo o público, né? E aí tu pensa que alguns anos mais para frente, talvez tu não atenda mais esse padrão. Então, tu tem que pensar já no futuro, mudar de profissão, pensar em alguma coisa que a tua aparência não esteja linkada ao teu sucesso, né? Então, eu acho que isso é importante. E outra coisa que eu queria complementar é assim, né? Até tempos atrás, a velhice, né? As pessoas se aposentavam aos 50 anos e já eram velhos. Sim. Hoje nós temos uma perspectiva de viver 80, 90, até 90, e aí tem vida, tem mais 20, 30 anos pela frente. Exatamente.
e temos que poder nos preparar para viver bem esses próximos anos. Exatamente, é bem isso, né, que a gente vinha conversando, né, do estar bem preparados, né? E é um processo em construção, porque eu noto que já mudou a questão das vagas nos estacionamentos, já não é para idoso, é para 60 a mais. Eu acho que também já está numa pegada que está todo mundo nesse processo de reconstrução, né? Exato. E meninas, qual a diferença entre uma busca incessante em relação à juventude e ter hábitos que garantam um envelhecimento saudável? Porque é bem isso que a gente está falando, né? A gente não precisa buscar ser jovem sempre, mas buscar ter uma qualidade de vida o tempo que estivermos aqui, né? Eu acho que a gente tem que pensar, no primeiro momento, que esse envelhecimento, ele está associado... os estudos nos mostram isso também, 30% associado à genética, né? E os outros 70% está diretamente associado ao nosso estilo de vida. Então, a gente pode delinear esse nosso envelhecimento, essa longevidade, como vai ser, né? E aí, quando a gente pensa em estilo de vida, a gente vai associar bons hábitos, né? Uma boa noite de sono, regeneradora, né, que nos traga tranquilidade para exercer as nossas funções no dia a dia. Alimentação, né, equilibrada, que nos traga nutrientes, né, suplementos, se necessário, dependendo da fase da vida e das necessidades que a gente possa ter. A atividade física, que é um pilar importantíssimo quando se pensa, né, em saúde mental. Saúde física e mental, a nutrição ela é um dos pilares. Né? E aí, o trabalhar a mente, o lazer, eu vou deixar para minha amiga psicóloga aqui. Então, vou puxar a brasa para o meu assado, né? Buscar o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa se conhecer. Ao se conhecer, a gente aprende a lidar com as emoções. E ao lidar com as emoções, a gente pode evitar tanto sofrimento, tantos conflitos, né? Tantos traumas na vida. Isso é uma coisa tão importante, buscar o autoconhecimento. Outra coisa que eu acho que vou complementar o que a Cris falou, os relacionamentos afetivos. A construção de bons relacionamentos afetivos ao longo da vida. Escolher não estar com os relacionamentos que são tóxicos, que não te alimentam, não é que não te agregam valor. E outra coisa importante também é pensar que a gente precisa se preparar financeiramente. Exatamente. Não vai pensar só quando chegar lá. É tarde, tu tem que passar ao longo da caminhada fazendo essa preparação, fazendo a tua reserva, porque se nós vamos viver até 80, 90, a gente tem que ter como fazer isso, né? Exato. E falando na parte da saúde corpo, tem algum nutriente ou vitamina que seja importante repor com o passar da idade, Cris? Tem vários. Vários, gostamos. Eu acho que a base da gente entender, primeiramente isso, é que a suplementação de vitaminas, minerais, fitoquímicos, fitoterápicos, ela vai ser a cereja do bolo, sempre. O que a gente precisa ter, o que falamos anteriormente, ali um estilo de vida saudável. E aí, quando se pensa em alimentação e nutrição, pensar nesse momento da refeição, nutrindo realmente esse organismo. E aí existem várias estratégias, desde começar a cuidar como se mastiga o alimento, né? Porque todo esse processo de absorção, de digestão do alimento vai ser importante para realmente nutrir esse organismo. E aí, quando a gente pensar em suplementação para um envelhecimento saudável, um dos primeiros nutrientes que me vem sempre à mente é o ômega 3. E aí a gente pode pensar em dois formatos, né? Um ômega 3 com maior quantidade de EPA, que vai diminuir a inflamação, né? Inflamação não é um estado inflamatório que tu está com febre por conta disso. É uma inflamação de baixo grau que se forma por conta
de uma dieta que não está bem reguladinha, muita toxicidade, muito ultraprocessado na rotina alimentar, um organismo que não está em sinergia. Então, o ômega 3 com mais EPA vai trazer melhora dessa inflamação. Quando a gente pensa no ômega 3 com maior quantidade de DHA, a gente vai pensar na questão cognitiva, na função de memória, em preservar essas memórias, né? A função de concentração. Associado ao ômega, ainda na função de sistema nervoso central, a gente pode pensar na creatina, na sequência, na vitamina D, cálcio, magnésio, é fundamental, zinco, né? E são doses, né, que vão complementar aquele estilo de vida e aquela nutrição equilibrada do dia a dia que a gente prima, né, dentro do consultório e fora dele. Que são itens que já se encontram na alimentação saudável, mas que nessa faixa etária do envelhecer, vamos dizer assim, a gente já começa a pensar em suplementar. E a gente, claro que mais para frente até a gente vai falar um pouco, né, das fases, mas muitas vezes, assim, existe um protocolo, de um modo geral, com esses nutrientes. Mas eu posso entender, daqui a pouco, o paciente que está ali na minha frente, né, que isso acontece. O atendimento aquele paciente é único, é um atendimento individualizado. Sim. E, naquele momento, ele pode apresentar características que não exijam, por exemplo, uma suplementação de vitamina D. Né? Mas ele pode estar com uma fadiga, um cansaço extremo, que a gente precisa estar suplementando uma B12, que não está nesse protocolo, mas que vai entrar em sinergia com outros nutrientes para que ele traga ele para o equilíbrio, entende? Então, assim, que consegue regular com nutrientes e não necessariamente com medicação. Com certeza, né? Com certeza. A gente, assim, ó, a questão, por exemplo, de administrar whey protein, né, ou uma proteína vegetal no processo de envelhecimento, né? Para esse paciente idoso, por exemplo, que tem uma dificuldade na mastigação já, por conta de perda dentária ou por conta de um emagrecimento, a prótese está frouxa e já não consegue mais mastigar tão bem uma proteína animal, por exemplo. Talvez a gente precise associar, né? Então, ou existem um possibilidades. iogurte que tem essa suplementação mais adequada, enfim. São várias possibilidades, mas isso sempre de forma individualizada. Claro. Tu sabe que, entrando um pouquinho nisso que a Cris falou, né, como neuropsicóloga, eu trabalho muito com o cérebro. Eu trabalho com algumas técnicas de treinamento cerebral. E é muito evidente o quanto essa suplementação traz uma cognição melhor para o cérebro, um rendimento melhor. Os pacientes ficam... A gente testa, né, conforme o treino. Sim. Hoje tu usou, hoje tu não usou, vamos ver como é que está. Analisar os resultados imediatos, né? Pega com a mão esse resultado, é muito interessante mesmo. Que bacana isso. E as mulheres em especial, né, nós temos uma questão muito importante, que é a variação hormonal, né? Então, hormônios. E como que essa flutuação hormonal impacta na saúde mental e nutricional de nós mulheres? Então, essa flutuação ela vai se dar, assim, eu acho que de forma mais impactante, significativa, por exemplo, na TPM, né, que pode estar presente ali desde a adolescência, um impacto um pouco mais significativo ali no climatério, quando esses hormônios já começam a entrar numa alteração mais significativa próximo da menopausa e propriamente na menopausa. Mas o que isso implica, né, e diretamente associado com a saúde mental? A gente associa, por exemplo, na menopausa, uma queda significativa de um hormônio muito importante, que é o estrogênio. Sim. Né? Na TPM, essa oscilação de estrogênio e progesterona pode levar, por exemplo, a um peristaltismo do intestino, a um relaxamento desse intestino. Tanto que também na menopausa a gente tem isso como sinal e sintoma,
uma mulher um pouco mais constipada, com uma formação mais de gases. E por que eu estou falando nisso? O intestino, hoje muito estudado, né? Reconhecido pela ciência como o nosso segundo cérebro. Exatamente, eu ia dizer isso né? agora. Ele tem uma conexão muito importante, né? Com esses sintomas de sistema nervoso central. Entendi. Então, se a gente cuida desse intestino, e é uma coisa que é cotidiano no consultório, a gente receber pacientes, né, mulheres principalmente, com histórico de constipação, relatando como uma situação normal. Sim. Doutor, eu fui assim desde a adolescência, sempre fui assim. Uma evacuação que varia de 2 a 3 vezes na semana, muitas vezes. E os outros dias vem uma evacuação apresentando fezes cápricas, aquelas fezes de bolinha. E o que isso significa para nós? Que aquele ambiente intestinal ele está mais tóxico, por conta daquelas fezes que ficaram lá paradas, né? Então, o nosso intestino, como eu explico muitas vezes para os meus pacientes pequenininhos, né? A gente não tem uma porta lá no intestino, né, para fechar e abrir. Então, ele está aberto e se comunicando em tempo integral com o restante do nosso organismo. Se existe um aumento dessa toxicidade, que é uma endotoxemia que a gente chama, essa toxicidade ela é circulante pelo restante do organismo, através da nossa corrente sanguínea. E por ter esse estreitamento, né, essa conexão direta com o nosso cérebro, a gente acaba tendo esse impacto dessa toxicidade aumentada em sinais e sintomas cerebrais, né? Então, assim, aumento da irritabilidade, aumento da vontade de comer doce, aumento da ansiedade. Isso por conta também, que a gente tem que entender, que no intestino, além de toda essa importância que ele tem, a gente tem ali a formação de neurotransmissores e de hormônios, né? Ele também é considerado hoje um órgão neuroendócrino, né? Então, assim, tem uma relevância muito importante. A serotonina, 95% dela é produzida no nosso intestino. E a serotonina é um neurotransmissor que é precursor da melatonina, que vai nos levar a uma boa noite de sono. Ou seja, tudo é um neurotransmissor ligado, que está associado ao humor, ao bem-estar, à saciedade. Ao final do dia, por que a gente chega em casa roendo as paredes, aquela fome intensa? Por conta de falta de equilíbrio de nutrientes. E aí a serotonina está lá embaixo no final do dia. E aí, por isso, esse impacto, né, em sistema nervoso central. Então, nós mulheres somos que nem a lua, a gente tem ciclos. E acho que tem todo esse funcionamento que a Cris colocou, mas também do respeito aos nossos ciclos. Muitas mulheres não gostam de menstruar. Então, assim, não estão em paz com o seu feminino. Outra coisa que eu vejo muito no consultório, as mulheres mais jovens e adultas falando, né, de que elas têm muita irritação, muita intolerância. Geralmente os conflitos conjugais acontecem justamente nesse período. E aí eu trabalho com elas, mas assim, não dá para ter ADR no momento fora da TPM. E eu me lembro até de um texto que eu li. Já deixa para depois, vamos discutir amanhã. Quem sabe uma estratégia de deixar para um momento melhor. Eu li uma vez um texto que dizia, né, TPM, temporada provável de mísseis. Então, gostei dessa definição. Eu tinha uma paciente que ela dizia, doutora, hoje eu tenho vontade de morder um, se passar na minha frente eu mordo. Foi um dia que ela mordeu o braço do filho, literalmente, de tanta raiva, né? Então, coisas assim, que só mulheres entendem. Estratégias que precisam aprender a lidar com isso. Esse momento ele passa, temos que encontrar outras formas de falar com as amigas, de buscar uma técnica de respiração para centrar, fazer uma meditação. Vamos e buscar... volta na questão do autoconhecimento novamente. Com certeza, para lidar com isso. Faz parte da nossa vida por muitos anos. Então, por que brigar com esse ciclo? Sim. Né? Porque depois chega lá na menopausa, no climatério, sofre toda uma tristeza, porque
está encerrando o ciclo. Sim. E aí vem outras queixas, né? A falta da libido, ressecamento vaginal, depressão, o medo da flacidez e de tudo que vai perdendo, né? do processo do corpo. Tem toda essa fantasia e esse medo que vem junto, que é o declínio cognitivo, de medo das demências. Aí chega lá naquele outro momento, tu sofre por outras situações. Por outros motivos. Mas é o nosso feminino que a gente precisa honrar, fazer as pazes com ele e encontrar estratégias para lidar com isso. E essa Somos questão, mulheres, né? Exatamente, aceitar isso, né? Aceita. Acho que é a aceitação, né? essa questão da TPM, ela é tão relevante que tem a TDPM, que é o transtorno disfórmico pré-menstrual, que pode levar, né, tem estudos que nos mostram aí, por exemplo, que nesse período, se a mulher está realmente muito irritada, tem um percentual maior de divórcios, de situações bem impactantes realmente nos relacionamentos, e ela se tornou tão relevante que ela tem um CID hoje em dia, né? É mesmo? A mulher pode ser afastada do trabalho, pode ter, enfim, vários benefícios em função desse período que ela está passando. Sim. Por conta Casos mais graves. por conta do impacto que isso tem na saúde mental. Sim, porque ele realmente em É alguns incapacitante. casos, é incapacitante. Isso aí. Exatamente. O que eu brinco com minhas pacientes é assim, nesta fase, não toma nenhuma decisão Não tome importante. decisões. Exatamente. Não é hora de pensar em separação, não é hora de comprar, não é hora de vender. Calma, deixa passar, dorme, acorda, pensa bem, né? Não é hora. Não é o momento. Não tomem decisões na TPM, meninas. Nós sabemos que em todas as fases da vida tem uma dor, uma pressão externa, né, para nós mulheres. Ai, quando tu vai casar? Quando tu vai ter filho? Eu digo por experiência própria, porque tive filho com 37 anos e já desde os 28. Ai, quando é que tu vai ter filhos? Eu não sei, né? Então, decidi no momento que eu decidi, né? Mas a gente tem essa cobrança dos outros e nós com nós mesmas, né? Enfim, né? A vida das mulheres ela é exposta a esses momentos de prazos de validade, eu diria, né? E, como eu disse, né, a gente acaba se cobrando muito por não dar conta de tudo. Eu quero saber de vocês, as especialistas, se tem alguma receita para dar conta de tudo. Ah, essa receita mágica todo mundo quer, né? Queremos. Quem não quer? Eu digo que não tem essa receita mágica, não tem que dar conta de tudo. Isso é um nível de exigência muito alta. Nós, mulheres, temos uma tendência, vamos assumir, temos, de ser muito controladoras, centralizadoras e exigentes. Ninguém vai fazer no nosso tempo e do nosso jeito. Então, se a gente consegue flexibilizar e aceitar que o outro vai fazer o melhor que ele pode no tempo dele, a gente sofre menos. E a pandemia mostrou isso, né? As famílias em casa, os relacionamentos intensificados. E aí muitas pessoas da casa começaram a descobrir que não tem mágica. A louça não se lava sozinha, a roupa não se lava sozinha, não tem casa limpa por mágica. Então, assim, divisão de tarefas, reunião de família. Eu sempre trabalho, né, com famílias, reunião de famílias. Vamos combinar como é que vamos dividir as tarefas. O combinado não sai caro, né? Combina, estabelece, divide, mas aceita. Não vai sair do teu jeito, mas vai acontecer. Então, diminui o nível de exigência para não se frustrar e aceita, delega. Concordo plenamente com a Márcia. A gente sabe que não tem mágica nisso. Tem algumas que são piores, né, Márcia? Mais exigentes. Sim. Mas uma coisa que eu noto, assim, quando eu faço, por exemplo, as minhas oficinas, né, culinárias nas casas, né, das famílias, enfim, e principalmente com as crianças e adolescentes, eu vejo que está faltando isso muitas vezes
dessa troca, de colocar as crianças nessas atividades assim simples do dia a dia, porque eu vou fazer uma oficina, a gente vai fazer um bolo, por exemplo, e aí sujamos uma loucinha para fazer aquele bolo, uma forma, os talheres, né, uma espátula, e aí eu sempre convido a criança para ir para a pia comigo, né? E ela assim, mas assim, 90% dos casos eu escuto: tia, mas eu nunca lavei a louça. Eu disse: então hoje será a primeira vez. Então a gente vai aprender mais uma coisa hoje. Vai ser a primeira vez. E eu acho que tem algumas coisas que se perderam um pouco, né? Parece assim que isso não faz parte, a modernidade não permite, porque tem uma máquina de lavar louça. Eu acho que isso a gente pode voltar um pouquinho, sabe? Retomar algumas estratégias que se usou, porque essa criança ela vai crescer, né? E ela vai fazer, como a Márcia disse, né? Na pandemia a gente viu isso. Eu tenho uma experiência positiva em casa, tenho 3 filhos e desde sempre os 3, né, são bem atuantes na louça e em tudo mais, né? Tenho a minha filha aqui de 11 anos que é... Ela está aqui para comprovar isso. Está aqui, né? Hoje lavou uma pia cheia de louça lá para a mamãe enquanto se preparava para o evento. Não, e a gente assume esse papel que muitas vezes, se a gente pedisse ajuda, a gente não precisaria assumir. É verdade. E na terapia de família, eu sempre trabalho assim, vamos, reuniões de família para combinar como vai ser. Cada um tem que se comprometer, cada um tem que fazer a sua parte, todos ajudando. Se libera antes, e aí tem o momento do prazer juntos, de fazer outras atividades, de ver um filme juntos, de fazer uma brincadeira junto, né? A gente tinha lá em casa, tinha ali em casa uma divisão, agora o marido está viajando, né? Mas eu acho que até os 6 meses de vida da Maria Fernanda, eu nunca tinha dado banho nela. Porque como o mamá era exclusivo comigo, então o banho era exclusivo com o pai. Então, aquilo que ele não podia fazer, porque era exclusivo meu, ele pegou uma coisa para ele que era exclusivo dele também, e a gente conseguiu se dividir um pouquinho melhor. E isso é participação, não estou te ajudando, estou compartilhando contigo a nossa obrigação. Então, foi esse o nosso combinado, né? Eu acho que isso que tu falou agora é a frase do momento das mães, das donas de casa, é a revolução, né? Não tem ajudar, né? Não é obrigação só minha, essa organização da casa, o preparar o alimento, organizar a pia, né? É uma divisão de tarefas. Eu brinco, onde é que está escrito que é só a mãe que faz isso? Exatamente. Onde que está essa lei? Onde é que está esse estatuto? Eu não assinei nada em relação a isso. Gente, eu quero lembrar que a gente está aqui tendo esse bate-papo, então, com a doutora Márcia e a doutora Cris, né, no nosso espaço aqui do Saúde no Parque, que estamos tendo todos os meses essa possibilidade de trazer assuntos em geral sobre saúde, bem-estar, né, em parceria do Parque Shopping com o Grupo São Pietro. E tenho mais uma perguntinha aqui, que agora, né, somos muito modernas, né? A gente está nas redes sociais, estamos transmitindo aqui via live no Instagram, né? E redes sociais, qual é o peso da rede social nesse contexto que a gente vem falando da vida e do peso para a mulher? Então, eu e a Cris, a gente passaria horas falando somente sobre isso, né? O peso é o peso que cada um dá, né? Eu acho que, de novo, eu volto para a percepção de como tu olha isso. Esses dias eu ouvi de um paciente meu, assim, Márcia, eu tenho 3 filhos, eu não tenho redes sociais. Eu quero o tempo que eu tenho de não estar trabalhando para estar com os meus filhos, para brincar com os meus filhos, para estar com a minha esposa. Então, sabe, cada um vai ter que encontrar o seu caminho do meio para lidar com isso. O tempo é nosso bem mais valioso. Como tu vai gastar o tempo? Com as tuas pessoas queridas? Conectado com as pessoas queridas? Ou todas as pessoas queridas juntos e cada um na bolha do seu celular?
são escolhas que a gente faz. Então, administrar um tempo que tu dedica para as redes sociais e depois priorizar aquela coisa da conexão olho no olho é uma estratégia, né? Tem várias estratégias que a gente pode adotar. Eu penso que isso que a Márcia falou faz muito sentido, porque a pessoa que está acompanhando a Mônica, acompanhando a Cris no Instagram, a Márcia, ela pode ter um olhar com aquilo que ela está vendo positivo, né? Vou dar um exemplo meu. Com bastante frequência eu posto, por exemplo, eu fazendo atividade física, né? No alto dos meus 50 anos, eu faço musculação, eu corro, eu caminho, né? E aí, para algumas pessoas, isso pode ser incomodativo. A Cris está sempre lá postando que está caminhando, que está correndo, que saco. Mas eu já recebi vários feedbacks, por exemplo, positivos, de pessoas que passaram a fazer atividade física por conta de eu mostrar isso nas minhas redes sociais. Que eu tenho 50 anos, meu projeto 50 a mais, comecei, né, a correr aos 40 e poucos ali, eu queria melhorar o meu tempo, o meu trajeto, né, o meu percurso ser maior. Então, isso eu vi que foi positivo para muitas pessoas. Então, acho que parte disso que a Márcia falou, como é o teu olhar para aquela rede social que tu está acompanhando? O que tu deseja com isso? O que tu almeja? Fazer boas escolhas nas redes sociais eu também, acho que isso né? faz sentido. Triando ao que tu vai seguir, coisas que te enriqueçam, porque as redes sociais têm a parte boa de conectar pessoas, de inspirar pessoas. Exato. Mas como tu vai lidar com isso? E a gente também tem que lembrar que assim, a foto para postar na rede social é um momento. E tem coisas que é só para aquele momento. Voltou para os bastidores, as pessoas nem se olham, não se falam. Não é Exatamente. 100% verdadeiro. Exato. Isso. Aquilo que a gente falava, né? O comercial de margarina, né? Então, assim, ninguém posta que não tá legal no casamento nas redes sociais, por exemplo, né? Vai postar lá a fotinha do ladinho lá, fazendo aquele sorriso lindo, só que por trás a coisa não tá tão boa quanto tá parecendo. Então, a gente também tem que pensar nisso, não se espelhar em querer ter aquela vida. Não querer comprar, usar, ter a vida dos outros, ou o corpo dos outros, ou a atividade dos outros. A questão, assim, por exemplo, da atividade física. Vou me inspirar para que eu possa ter saúde, força, disposição para exercer uma atividade física. Talvez não que nem a Cris, uma musculação e uma corrida, mas quem sabe começar uma dança, começar uma caminhada. Usar como inspiração e não como cópia, né? Eu tenho um exemplo agora meu, né, de idadismo, que vem bem nessa coisa assim. Eu não acreditava que jogar beach tênis fosse para mim, por meus preconceitos comigo mesma. E aí, agora, quando eu descobri que eu posso, e está sendo maravilhoso. Que tu pode, que tu gostou, que tu é boa nisso. É uma libertação. A Isso gente é muito supera, legal, né? Eu via todo mundo joga, por que eu não posso nem tentar? Sim, e a gente falava sobre isso, né? Sobre os pré-julgamentos que nós mesmas fazemos, né? Que eu recebo muita mensagem de clientes, de seguidoras, enfim, perguntando com que idade, qual a idade que elas têm, se elas podem usar All Star. E tipo, oi, claro que sim, né? A gente não precisa se prender mais a padrões de que existem idade para determinadas coisas, se aquilo faz sentido para ti, né? Independente se é o beach tênis, independente se é usar o All Star, independente se for correr, independente do que seja, né? Mas se aquilo faz sentido para a pessoa, né? Para a mulher. Eu sinto que eu voltei no tempo. Uma vez por semana eu volto à minha adolescência, que eu tenho um grupo de mulheres que nós jogamos vôlei com treinador e tudo. Ai, adoro. Em Porto Alegre, eu vou uma vez por semana e eu me sinto assim na adolescência, né? Volta assim aquela atividade, a gente
treina fundamentos, como se estivesse realmente treinando para uma competição, que é o que a gente almeja, na verdade. É praticamente uma terapia. Faz muito bem, assim. Eu posso dizer que eu também estou vivendo isso com o beach tênis, porque a gente montou um grupo de amigas e está sendo muito divertido. Muito mais do que jogar, a gente se diverte muito. E é isso que a gente busca, né, gurias? É isso. Eu quero puxar também o assunto sobre promessas milagrosas, né? A gente vê também aí nas redes sociais, né, com relação a promessas milagrosas de ter aquele corpo de revista, né, passar anos contando calorias. Do ponto de vista nutricional, existe? Não. Sejamos diretas. Não existe. As dietas malucas... Que sempre tem dieta, a dieta do momento. O próprio nome dieta, eu acho que ele já causa um sofrimento para a pessoa, né? Já é sinônimo de restrição. Eu não costumo usar esse termo com os meus pacientes, né? Eu vou programar um planejamento alimentar para ele, onde a gente vai organizar nutrientes através da alimentação ou através da suplementação. Se a gente levar ao pé da letra, é exatamente isso, né? É um planejamento alimentar. É um planejamento alimentar. E a restrição, muitas vezes, ela vai ocorrer numa situação assim, ó, muito pontual, onde muitas vezes a gente tem ali uma patologia associada, porque na grande maioria das vezes, eu vou contar para vocês, eu mais tenho que incluir do que retirar. Porque atualmente assim está faltando muita coisa boa no dia a dia. A gente sabe que todas as mudanças elas não ocorrem num piscar de olhos, então essas mudanças são gradativas e aí a gente procura muito mais incluir do que remover num primeiro momento para ter aquele paciente ali, né, com a gente, aderindo a essa mudança. E aos poucos a gente vai fazendo, né, essa leitura junto com ele, ele vai vendo uma melhora, né? Porque também a gente tem que entender, como eu falei anteriormente do intestino, né? Muitas vezes a busca dessa paciente, normalmente da mulher que vem em busca do emagrecimento, né? Doutor, meu objetivo é emagrecer. Só que daí eu converso de 1h30, 2 com ela na primeira consulta e surgem tantos sinais e sintomas muito mais impactantes a nível do sistema nervoso central, a nível de impacto realmente na saúde dela, desse intestino, por exemplo, que não está funcionante como deveria, e que a gente precisa regular tudo isso, porque na verdade é como se fosse uma correia, né? Uma correia de bicicleta, onde tem um dentinho ali dobradinho, quebradinho, a gente não vai ter o mesmo funcionamento. Aonde ajustar pequenos dentinhos ali, essa perda de peso ela vai vir automaticamente. Sim. Então, eu acho que é por aí, muito mais nesse sentido dessa melhora de incluir do que restringir dentro da nutrição, né? E do aspecto emocional, diante de todas essas tentativas de algumas mulheres de se tornar um padrão, Márcia. O que tu pode nos dizer? É muito complexo, né? Puxa vida, a gente é único. Por que essa massificação? Por que não explorar as coisas únicas que a gente tem? Temos tantos dons e habilidades que às vezes a gente nem descobriu das nossas potencialidades. Para que fazer tudo igual que todo mundo faz? Efeito manada, né? Sabe, usa teus talentos individuais, usa as tuas características, não precisa ser igual, seja diferente, ouse ser diferente. E eu quero puxar também o papo para as mulheres que estão passando por algum tipo de problema de saúde, câncer, doenças autoimunes, que vocês devem ver bastante em consultório, né? A gente sabe que essas doenças elas acabam impactando diversos aspectos, principalmente os emocionais, né, Márcia? Quais os conselhos para passar por esse período conturbado de uma forma mais leve? Então, o que eu sempre digo para as mulheres, né? Você não está sozinha. Busque a tua rede de familiares, busque amigas, faça terapia. Tem tantos grupos de apoio.
É muito difícil enfrentar um momento desses de doença sozinha. Então, busque ajuda. E tem estudos que mostram também, né, que ter uma fé, acreditar em alguma coisa, ajuda a passar por esses processos com mais esperança, com mais otimismo. Então, tem que buscar alternativas. E, às vezes, é dentro da medicina tradicional, e, às vezes, tem que buscar junto técnicas alternativas. Vale tudo, é para encontrar a tua cura, é o teu alívio do sofrimento. Não sofra sozinha, busque ajuda. Perfeito. Bom, para finalizar o nosso segundo bate-papo no Saúde no Parque, eu quero que vocês nos deixem uma dica, um truque, um conselho que vocês podem dar para uma vida mais saudável para nós mulheres. Quer começar? Bom, do aspecto nutricional, eu acho que a minha principal dica, não que eu não tenha mais algumas, né? Vou citar algumas aqui. Mas eu acho que a principal para mim é fazer com que o meu paciente, quem está me ouvindo hoje, quem conviva próximo de mim, volte a cozinhar. Volte a ter o alimento, a comida de verdade em casa, novamente. A partir daí, a gente pode ter, como a gente falou aqui, vários aspectos, né, de saúde, do projeto Envelhecer melhorados, porque através dos nutrientes, dos alimentos, da comida de verdade, que a gente vai obter vitaminas, minerais, antioxidantes, que vão fazer a diferença na hora desse metabolismo funcionar, né, dessa bioquímica toda do organismo se organizar. Aí, entrando nos pormenores, aí a gente pode incluir frutas vermelhas no dia a dia, né, na rotina alimentar, porque são maravilhosos antioxidantes. Voltar a tomar aquele chazinho, né, o chá um pouco antes de dormir, um chá que induz ao sono, um chá que desperta pela manhã, né, que tem a presença de cafeína, por exemplo. Utilizar gorduras boas. E aí o que vai ser essas gorduras boas? O azeite de oliva, castanhas, os peixes, né, as carnes brancas, frutas, verduras, legumes. Tudo coisas que nós temos à disposição. Né? Então, assim, ó, na rotina alimentar, voltar a cozinhar e ter comida de verdade à disposição. Essa é a minha super dica do evento. Eu me lembro de uma expressão que tu usava, como é que é? Desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Eu acho essa preciosa. Gostei. Então, eu até anotei, porque eu não queria esquecer. Claro que eu vou puxar para o meu ponto de vista da minha área, né? Eu acho que a pessoa precisa buscar autoconhecimento. Terapia evita muitos transtornos e muitos conflitos na vida das pessoas, né? Aquela coisa de que todo mundo deveria fazer terapia, é verdade? Então, aprender a lidar com as suas emoções é valioso, evita muitos conflitos na vida, né? Aprender a conhecer os nossos dons e a explorar os nossos dons. As pessoas passam muito tempo na vida fazendo o que tem que ser feito, porque eu tenho que fazer, mas e os teus dons? Será que tu está usando tudo que tu sabe de melhor fazendo isso? Quem sabe tem que questionar se tu está explorando de verdade teus dons, tuas habilidades. E outra coisa que eu pratico muito, né, principalmente no trabalho com as mandalas, no grupo do Ho'oponopono, que é perdoe. Perdoe você, perdoe as pessoas que você ama, perdoe as pessoas. Somos humanos, falhamos, e a gente tem que aprender a lidar com o perdão. Mas primeiro o perdão consigo mesmo. Próprio. Resgate o amor próprio, né? Se ame. Nutrir bons sentimentos. Né? Isso, se ame, resgate o amor próprio.
julgue menos e ame mais. Para mim, o amor cura tudo. E outra coisa que eu pratico muito, que é a gratidão. Eu tenho meu caderninho da gratidão, eu não durmo uma noite sem antes parar e pensar, o que eu tenho para agradecer hoje? Pelo menos 3 coisas eu tenho que ter para colocar no meu caderninho da gratidão. Que legal. E incluir a alegria na vida. Fazer as coisas com alegria. Por que fazer as coisas com brabeza? Por que fazer as coisas tudo com muito raiva? no automático, Eu montei né? uma caixinha, Márcia. Confesso que eu ando meio esquecida de ir lá colocar os meus motivos de gratidão, mas eu montei uma caixinha e aí eu faço bilhetinhos e coloco lá dobradinhos. Vai enchendo a caixinha. No grupo a gente treina isso, caixinha, né? O potinho da gratidão, o caderninho, seja como for, mas tu tem que refletir antes de dormir. Tem que encontrar 3 coisas para agradecer na vida. Ai, que legal, gurias. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui nesse bate-papo de hoje. Quero agradecer também ao Grupo São Pietro por proporcionar esse momento aqui com essas mulheres incríveis e a gente poder trazer informação para todo mundo. No mês que vem estaremos aqui novamente com mais um assunto. Obrigada a presença de todos e mais uma vez, obrigada e boa noite, meninas. Obrigada. Obrigada.